Olá, professores. Espero que esteja tudo bem. Hoje, eu, Guilherme Alvarenga de Oliveira, junto com a Laura Oliveira Janazzi, vamos estar apresentando o episódio 18, Descomplicando Herbicidas no Milho, sobre o podcast Mais Milho. Então, nesse episódio do podcast, o Diogo e o Bruno eles vão receber o Joaquim Fuentes para discutir os aspectos ligados ao uso de herbicida no milho para alcançar altas produtividades. Joaquim da Silva Fuentes, ele é um engenheiro agrônomo especializado no controle e manejo de plantas daninhas. Ele tem uma carreira de 10 anos já dedicada ao campo, juntamente com uma experiência específica de 8 anos focada exclusivamente ao manejo de plantas daninhas. Além dessa experiência de campo, o Joaquim ele é empreendedor, ele atua como sócio proprietário de empresas de pesquisa, como a AgroZ, que tem foco exclusivamente no controle de plantas daninhas e busca soluções para esse controle. Ele também é consultor, tanto no Brasil quanto no Paraguai, e ele é palestrante em ambos países. Agora, falando um pouco sobre os principais conteúdos abordados no episódio, a gente deve contextualizar um pouco sobre a importância do manejo de plantas daninhas, onde a gente observa que as plantas daninhas elas competem diretamente com o milho por recursos essenciais, como água, luz solar, nutrientes, o que pode reduzir a produtividade em até 50%. Além disso, esse crescimento descontrolado dessas plantas vai dificultar na colheita e aumentar os custos de produção. Outro problema que o podcast destaca é a resistência de plantas daninhas a herbicidas, que ocorre quando o mesmo produto é utilizado várias vezes, ou o mesmo ingrediente ativo, reduzindo assim sua eficácia. Por isso, esse manejo correto e o uso consciente desses herbicidas são fundamentais para evitar perdas e garantir a sustentabilidade da lavoura. Outro tema abordado também são os tipos de herbicidas, que podem ser pré-emergentes, que são aplicados antes da germinação da planta daninha, para prevenir assim seu desenvolvimento, né, diminuir o banco de sementes da área, e também os pós-emergentes, que são aplicados após a emergência das plantas daninhas, para assim eliminá-las. Cada tipo vai ter sua particularidade e tem os momentos ideais de aplicação, que são discutidos para garantir a máxima eficiência. Entre as estratégias de aplicação, a gente deve enfatizar a importância da aplicação no momento correto, com dosagens adequadas e técnicas que aumentem a absorção pelos vegetais alvos, com uso de adjuvante e pulverizadores calibrados. Esse manejo integrado ele é destacado e deve-se combinar o uso de herbicidas com práticas culturais, como rotação de culturas, capinas mecânicas e manuais. A resistência e o manejo sustentável, ele vai ser um dos principais temas abordados pelo podcast, onde vai alertar a necessidade de rotacionar ingredientes ativos, usar misturas e monitorar constantemente a lavoura, para detectar sinais de resistência, e essas práticas vão ajudar a preservar a eficácia dos herbicidas e reduzir os impactos ambientais. Como exemplo prático, foram citados casos reais e estudos de campo, onde o manejo adequado resultou em melhor controle de plantas daninhas e aumentou essa produtividade. Esses exemplos eles facilitam o entendimento e mostram a aplicabilidade das recomendações. Foi abordado também os períodos de controle, que devem ser de 15 a 60 dias, porque quando o milho ele já está em V6, ele já vai estar acabando o período crítico de interferência, e é um ponto de crescimento que já está fora do solo. Aí pode ter perda de energia na detoxificação. O período de aplicação mais correto ali, ele está entre V2 e V4, onde o controle em V4 ou V6 ele deve ser de 15 a 25 sacos de diferença. Nessa dessecação pré-plantio, ela vai depender de qual planta daninha a gente tem na área, e deve-se tomar também cuidado com herbicidas hormonais. Ele no aplique plante é perigoso, mas pode aplicar, tomando as devidas precauções. Outro problema no controle de gramíneas é o residual, onde a gente tem a Loxifop ou Kizalfop, que são produtos que devem se tomar cuidado. A gente também observa muito nas áreas trapoeraba tolerante a glifosato,
Aí as recomendações ditas pelo podcast é o uso de glifosato mais 2,4-D e um sequencial de glufosinato mais S-metalocror. E como pós, o uso de inibidores do fotossistema 2 e carotenoides. Esse uso de fotossistema 2 com carotenoides, eles têm um sinergismo que ajuda na aplicação. E como exemplo de produto comercial, a gente tem a atrazina e mesotriona. Outros produtos que também têm sinergismo, que é abordado no podcast, é a terbutilazina e com temotriona. Outra característica também é o uso de glifosato mais atrazina, que vai ter um efeito aditivo. Isso dá mais sistematicidade para a cauda. Também é importante lembrar que o uso excessivo de glifosato ele deve ser usado com menos. Ele não deve ser usado como pós no milho, às vezes, para diminuir a pressão de seleção, porque o glifosato ele é muito usado recorrentemente e isso está trazendo a tolerância de plantas daninhas, a resistência de plantas daninhas, e a gente está perdendo esse ingrediente. Então, pessoal, um outro aspecto discutido na apresentação foi em relação ao adicionar óleos para realizar o posicionamento de herbicidas na dessecação. O Joaquim Fontes explicou a diferença entre os óleos vegetais e os óleos minerais. Quando a gente fala de óleo vegetal, a gente tem dois tipos: o óleo vegetal degomado e o óleo vegetal metilado. O óleo vegetal degomado, ele apresenta uma eficiência baixa, porque ele está relacionado apenas à inibição da volatilização. Já o óleo vegetal metilado, ele apresenta a presença de álcool na sua composição, o que vai favorecer a penetração do produto na cutícula e também a sua translocação dentro da planta. Então, quando a gente compara óleos vegetais e minerais, ao se tratar de óleo mineral versus óleo vegetal degomado, realmente o óleo mineral se sobressai. Contudo, quando a gente fala de óleo mineral versus óleo vegetal metilado, a gente observa que a eficiência de ambos os produtos são similares. Em relação à dose de óleo e de acordo com o tamanho das plantas, quando a gente tem plantas pequenas na área, entre 10 e 15 centímetros, ele recomendou uma dose de 0,5 litros de óleo por hectare. A partir de 15 centímetros até 25 centímetros, o recomendado seria 700 ml de óleo por hectare. Já com plantas grandes, acima de 25 centímetros, a dose ideal seria de 1 litro de óleo por hectare. Em seguida, foi discutido a relação de importância entre herbicidas pré-emergente e pós-emergentes. Como o Guilherme falou no começo, ali em V2, a partir de V2, a gente deve realizar a aplicação do pós-emergente entre V2 e V4. Só que em V2, a planta ela ainda não é fotossinteticamente independente. Isso faz com que, caso a gente entre com o herbicida na área, a planta vai ter um gasto energético muito grande para se desintoxicar. Ainda que a gente esteja trabalhando com produtos seletivos, a planta vai ter esse gasto energético causado pela fita oculta, né? Então, o mais indicado é que a gente faça um tratamento pré-emergente efetivo para garantir que em V2 as plantas ainda não tenham emergido e que ainda não seja preciso entrar ali naquela área. Então, o nosso objetivo seria alongar o período de PAI com o uso de pré-emergentes. Em seguida, ele falou sobre alguns produtos pré-emergentes. Um manejo muito comum que vem sendo utilizado é o uso de atrazina na dose de 2 litros por hectare com S-metalaclor. São produtos que têm um efeito muito bom quando eles são combinados. E depois ele falou sobre alguns outros produtos novos, como, por exemplo, o Sonda, que é a terbutilazina da Errara, e também o Click, também é um produto à base de terbutilazina. Quando comparado à atrazina, a terbutilazina ela tem um residual maior, a lixiviação dela é menor e ela consegue se performar melhor no controle de folhas estreitas.
Então, quando a gente observa o cenário internacional, onde a atrazina já foi banida de países como a Europa, a terbutilazina é uma excelente alternativa, já que ela apresenta essa menor lixiviação e, portanto, ela vai ter um menor índice de contaminação ambiental ali dentro do meu sistema, dentro da minha área. Então, é uma boa substituta da atrazina quando a gente pensa em cenário mundial. A gente sabe que a atrazina também é muito utilizada na pós-emergência do milho. Então, quando a gente vai falar de dose total de atrazina dentro de uma área, o Joaquim Fontes citou entre 3 a 4 litros do ingrediente ativo atrazina dentro daquela área. Então, você pode parcelar ele entre pré e pós, só que você precisa ter essa dose de produto. E falando sobre controle de folhas estreitas, na pré-emergência do milho, a gente sabe que é já um pouco mais dificultado em função do milho também ser uma planta daninha de folha estreita. Então, quando a gente vai fazer esse controle na pós, é dificultado. E aí ele foi citando algumas moléculas, como, por exemplo, o isoxaflutole, mais o tiocarbazone, que é o adengo, um produto da Bayer, que vem sendo muito utilizado, é uma molécula nova. Também temos o piraxulfone S-metalaclor, a trifluxalina para controle do capim-pé de galinha e a flumioxazina no controle do azevém resistente. Já no controle de pós-emergente, a gente tem moléculas como tebotriona, mesotriona e glifosato, quando a gente considera o milho RR no cultivo, né? A gente também pode fazer o uso de inibidores de carotenoide, também são muito utilizados, e também o uso do produto nicosfuron. Só que a barreira do nicosfuron é que ele depende do híbrido que a gente tem ali naquela área. Existem híbridos que são suscetíveis a esse produto e, portanto, não se recomenda a aplicação dele. Só que mesmo quando a gente fala dessas moléculas, tebotriona, mesotriona, glifosato, nicosfuron e os inibidores de carotenoides, a gente precisa lembrar que no controle de folhas estreitas dentro do milho, esses produtos têm eficiência quando as plantas daninhas têm ali no máximo entre 2 e 3 perfilhos. Quando a planta daninha já passa a ter 4 perfilhos, a redução de eficiência desses produtos ela é muito significativa. Então, mais uma vez, a importância de realizar o controle dessas plantas daninhas ali com milho até V4. Então, quanto antes a gente entrar na área, menor vão ser as nossas plantas e maior vai ser a nossa eficiência de controle. Só que quando a gente fala de atrazina na pré-emergência, a gente precisa utilizar doses mais elevadas. E elas muitas vezes não são o suficiente, então é importante combinar essas doses altas de atrazina com algum outro produto, como por exemplo o S-metalaclor. Além do mais, essas doses altas de atrazina fazem com que a gente perca o efeito residual do produto ali naquela área. Um exemplo de um caso que foi selecionado resistência com o uso de atrazina é o caso do picão preto. Hoje em dia a gente não consegue controlar essa planta daninha, mesmo quando a gente fala de doses muito altas do produto, como por exemplo 5 litros por hectare de atrazina ainda não são suficientes para controlar picão preto dentro do milho. E vale lembrar que o mecanismo de ação da atrazina é o segundo com maior possibilidades de criar resistência em relação a plantas daninhas. A gente pensa que é o glifosato, mas na verdade a atrazina tem uma capacidade de se tornar resistente muito maior aí. Quando a gente passa um pouco mais para frente dentro do podcast, um assunto que a gente comentou bastante foi sobre a tecnologia de aplicação e sobre os momentos ideais de realizar a aplicação. Então, uma coisa que ele deixou muito claro era que a gente precisa ter vento dentro da área. Ele prefere entrar em uma condição de alta temperatura e baixa umidade relativa do que em uma condição em que a gente não tem vento naquela área. Então, o recomendado seria umidade acima de 60% e temperaturas ali até 30 graus Celsius e ventos de no mínimo 5 km por hora. Porque caso a gente não tenha a presença de vento naquela área, a gente vai causar ali uma inversão térmica e a inversão térmica
é uma coisa que a tecnologia de aplicação não consegue resolver. A única coisa que a gente pode fazer é esperar ela passar. Já questões como baixa umidade relativa e alta temperatura, é possível da gente resolver com um adjuvante naquela cauda ou posicionando melhor o tamanho de gotas. Já a inversão térmica, não. Ele também falou que nem todos os herbicidas precisam de adição de óleo. Por exemplo, o glifosato não precisa, já que ele é um herbicida lipofólico. Então, adicionar óleo na cauda do glifosato não vai mudar nada ali para o nosso sistema. Já os herbicidas lipofílicos, eles precisam da adição de óleo, porque como eles têm afinidade ali com aquela camada de cera, muitas vezes eles vão conseguir penetrar a barreira da cutícula, mas eles vão ficar retidos ali. Aquele teor de óleo que já vem dentro do produto, ele não vai ser suficiente para fazer a translocação. Então, a gente precisa adicionar um óleo na cauda para garantir que esse produto penetre e consiga translocar. E para a gente saber isso, é sempre bom observar o KWO dos produtos. Por fim, foi tratado em relação à dureza da água e o pH. Geralmente, águas duras têm um pH mais elevado e, portanto, são mais difíceis de serem trabalhadas, já que os cátions dos herbicidas que possuem ácido fraco na sua composição, vão interagir ali com aquelas moléculas de cátion da água dura e vão dificultar a penetração do produto na cutícula. O adjuvante, ele pode ajudar, mas o melhor corretor da água dura é o sulfato de amônio. Já vem sendo utilizado essa mistura de água dura com sulfato de amônio há muito tempo. Nos Estados Unidos é muito comum. E é uma mistura que causa aí um efeito positivo e ajuda a gente a manejar problemas quando a gente tem uma situação de água dura no campo. E por fim, foi falado da questão de plantas de cobertura. Um manejo que a gente observa muito é uma crescente na cultura do milho, é o sistema milho braquiária. Só que é importante que a gente faça essa instalação quando a gente tem uma área livre de plantas daninhas. Não adianta nada a gente querer colocar a braquiária ali em um solo que tem muita presença de plantas daninhas como capim amargoso e pé de galinha, porque a gente vai estar fazendo um manejo ineficiente. Essas plantas daninhas ainda vão nascer. Então, o mais indicado é limpar o nosso talhão, fazer um manejo de herbicidas primeiro e nas safras seguintes entrar com essa cultura de cobertura, porque aí sim a gente vai conseguir fazer um manejo eficiente de plantas de cobertura dentro do nosso sistema de plantio direto. Bom, por fim, era isso. O podcast foi muito interessante, tanto eu quanto o Guilherme fizemos um proveito muito grande dos ensinamentos que a gente teve dentro do podcast e tentamos trazer de uma forma mais resumida aqui para a nossa aula. De qualquer forma, muito obrigada e é isso.